noção disso. Outra alternativa proposta pelo professor é a parceria com empresas privadas para a implantação de laboratórios de informática e outros equipamentos nas escolas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. O Planeta Entrevista. Muito bom dia, 10 horas mais 8 minutinhos aqui no seu Planeta News. E olha aqui, estamos recebendo uma visita ilustre. Ela que veio aqui falar com a gente hoje, que ela não vinha. Ela ficava só de tarde com a Cecília, né, quarta-feira. Se recusava a vir me visitar aqui nos estúdios de manhã, né? Mas hoje aqui tenho o prazer de receber a doutora Ingrid Domingues. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Roger, tudo bem com você? Tudo ótimo. É um prazer receber você aqui. Não sei se o assunto vai ser tão bom para quem está escutando, muita gente meio nervosa, preocupada, né, doutora? Mas eu acho que esse é o caminho. Vamos esclarecer as dúvidas da nossa comunidade aí sobre esses decretos, esses avisos, esses anúncios, né, que o nosso presidente Donald Trump vem fazendo aí. E o que é verdade, o que é fake, o que as pessoas precisam se preocupar, o que não precisa, né? Por gentileza, doutora. Um prazer estar aqui com você. Estaria mais se você não me convida. Está convidada, então. Como sabemos, o presidente Trump, ele já vem há alguns dias, soubemos que ele anunciou via Twitter, via outras fontes, que ele tinha dado uma ordem aos agentes de ICE, da imigração, para começar a fazer uma deportação dos imigrantes ilegais que já estão com ordem de deportação. Certo. E havia mencionado um certo número de pessoas, cerca de 2.000 pessoas, que já vinham até já foram notificadas via correspondência que foram convidados a sair do país e que, se não saíssem, seriam buscados pelo serviço de imigração. E isso foi confirmado pelo presidente a semana passada, que essas deportações, essas buscas iam começar no domingo. Certo. E aí começou a polêmica, o desespero das comunidades imigrantes, porque foi publicado também que haviam 10 cidades que iam ser atingidas, e uma delas seria Miami. Aí começou o desespero. O meu telefone não parava de tocar, as pessoas estavam muito desesperadas. E eu tentei, como eu sempre tento fazer, calmar as pessoas, porque não adianta, o desespero não resulta em nada. Não adianta ficar desesperada, porque não tem muito que se possa fazer ficando desesperada. Nós sempre damos os conselhos que nós sempre damos para os imigrantes que estão com ordem de deportação e aqueles que estão apenas indocumentados. Mas, enquanto essa polêmica estava rodando, recebemos logo depois a outra notícia que o presidente voltou atrás, que não ia fazer, ele voltou atrás dessa ordem de mandar os agentes correrem atrás das pessoas com ordem de deportação, e deu um período de 2 semanas de espera. Agora, aí entra uma outra conversa, uma outra polêmica, porque o Congresso, segundo as fontes em Washington, que eu tenho também, o Congresso pediu ao presidente para parar, por favor, espere um pouco, né, e não faça isso agora. E tem um outro lado que diz também que isso tudo foi uma maneira do presidente tentar empurrar um pouco o Congresso para poder agir e fazer algo sobre a situação imigratória nos Estados Unidos. Ele quer, como sempre quis desde o início, continuar com a fronteira, fechar a fronteira, segurar a fronteira, fazer um muro, ou o que ele queira chamar, na fronteira do sul. Ele quer mais verba para essas coisas. E algumas pessoas em Washington acham que isso foi uma forma dele apertar um pouco o Congresso para agir
e chegar a algum acordo. Sim. Tá. Então, se especula então que possa ser uma, não digo uma armação, mas alguma artimanha política para tentar alguma negociação com os democratas. Seria alguma coisa? Sim. Temos que lembrar que ele não é o político básico, né? Sim. Ele é um homem de negócios. Sim. Então, partindo desse princípio que ele não é aquele político típico, né? Ele é um homem de negócios, então eu, pelo menos, eu o vejo assim, como uma pessoa que é um negociante. Uhum. Eu dou, você me dá. Sim. Já o político é um pouco diferente, né? Sim. Bom, bastante diferente. Eles brigam e no fim, geralmente não acaba em nada. Então ele deu esse empurrão, ou pediram realmente para ele parar, nunca sabemos realmente qual é a verdade, né? Sim. Mas enfim, parou e não aconteceu nada domingo. E segundo o que eu sei também das minhas fontes em Washington, temos 2 semanas. Agora, o que vão fazer nessas 2 semanas, não sabemos. Sei que estão conversando, como sempre conversam, mas o que vai acontecer, não sabemos. Eu espero que nessas 2 semanas eles sentem e realmente conversem como adultos. Sim. E chegam a alguma conclusão. Agora, o mais importante é o que as pessoas vão fazer. Vamos voltar ao assunto de quem é que pode ser atingido. Se você tem uma ordem de deportação, é porque ou você entrou aqui indocumentado e foi pego pela imigração, e recebeu uma carta dizendo: você tem que comparecer no dia 1º de abril na corte tal, e você compareceu. Tá? Infelizmente o juiz não deu uma decisão favorável e lhe deu uma ordem de deportação e talvez lhe deu um período para você sair. Ok. E você não foi. Perfeito. E você ficou e tecnicamente se tornou, que não é uma palavra agradável, um fugitivo e ficou aqui. Essa é uma pessoa. Ou você entrou pela fronteira, tá? Foi pego na fronteira, o que chamamos de catch and release, te pegam e te soltam com uma cartinha dizendo: por favor, compareça na corte, na cidade do endereço que você deu, no dia tal, por favor, compareça para a sua audiência, e você nunca compareceu. Quando isso acontece, a audiência vai rolar da mesma forma e você será deportado em ausência. Ok. Indo ou não indo, você é deportado. Perfeito. Tá? E existem as pessoas que são criminosos, que são pegos, que são deportados em ausência ou na corte, ou por alguma causa, não sabemos porquê, ou são residentes de algumas cidades que chamamos de cidades santuárias, são soltos e estão soltos por aí, talvez sejam criminosos, e a imigração está buscando essas pessoas dentro desses 2.000, esse número que eles liberaram. 2.000? É o que dizem. É mesmo? É o que falaram. Eu não sei se isso se isso confere. Sim. Então, as pessoas com ordem de deportação são essas pessoas que eles, segundo eles, estão procurando. Agora, qualquer pessoa com ordem de deportação que possa ser detida por um oficial de imigração, ou, dependendo da situação que você se encontra, pode ter alguma consequência se for detida por uma autoridade. Então, uma das coisas mais importantes que eu queria falar com a comunidade, primeiro, não fiquem desesperados. Caos não adianta em nada. Não vai faltar o que vocês vão ouvir de desespero. Isso é o fim do mundo. Não adianta desespero em nada. Desespero não soluciona nada em nossas vidas. Sim. Em nada. O adianta é você ficar calmo e pensar: o que eu posso fazer, pelo menos, para eu poder continuar no meu dia a dia sem afetar o meu dia a dia e o das minhas crianças, se você tem filhos. O que você pode fazer pelos seus filhos? Primeiro, seja você imigrante indocumentado, residente legal ou americano, e você tem filhos, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é, se seus filhos estão na escola ou no daycare ou a cuidados na casa de alguém, você tem que ter alguém, alguma pessoa ou pessoas, de preferência mais do que uma pessoa, de confiança,
que você possa colocar o nome dessa pessoa ou de pessoas na escola ou no daycare, por se acaso você se torne incapacitado ou, no pior das hipóteses, se você for detido pela imigração, ou se Deus o livre você tenha um acidente, ou se você fique doente, ou você não possa sair do trabalho, ou você se atrase, ou se você fique atrás de um acidente na 95 e você não possa pegar seu filho na escola. Tudo são coisas que pode acontecer e a sua criança fica na escola. A pior coisa que pode acontecer é a escola não saber o que fazer com o seu filho. E não é só por causa de imigração, é por causa de outras situações. Então, essa é uma coisa muito importante. Tenha alguém de confiança que você possa dizer, que a escola saiba, olha, a Maria não veio buscar o João. Já sabemos que temos que chamar o Roger. Está lá o telefone e o contato dele, vamos chamá-lo para buscar a criança. Isso é fundamental, independente da sua situação imigratória. Porque você sabendo, um pai e mãe sabendo que as crianças vão estar bem, já é menos uma preocupação. Posso fazer só um parênteses nesse comentário, sim. Que eu acho pertinente, não tem exatamente a ver com o assunto de hoje, mas como a senhora tocou nesse assunto, eu li que uma família que vem aqui com uma criança pequena, só tá o pai, a mãe e a criança aqui. E acontece, infelizmente, uma fatalidade de o pai e a mãe vinha falecer num acidente, por exemplo. Se eles não deixarem indicado algum familiar no Brasil, alguma coisa, essa criança pode ser pega, digamos assim, sob custódia do governo americano para adoção e ser colocada em adoção? Não é bem assim. Primeiro que o governo americano não quer pegar a criança de ninguém. Sim. Tá? Quando acontece uma tragédia, digamos, de uma família, digamos, um turista que vem para cá, tá? Que acontece? E tem uma tragédia da mãe e o pai falecer e a criança sobrevive, tá? Primeira coisa que eles fazem, geralmente, dependendo do país que a pessoa, eles entram em contato com o consulado. Ok. Imediatamente. Eles buscam o consulado da pessoa, da nacionalidade da pessoa. Perfeito. E começam por aí buscar maneiras. Lógico que aquela criança, não vão pegar aquela criança, vão entregar para as autoridades para a criança ter um abrigo. Ter um cuidado. Lógico. Tá, perfeito. Agora, não vão pegar aquela criança imediatamente e colocar para adoção. Sim. Existe um sistema de cuidados imediatos e uma busca pelas autoridades para ver aonde essa criança vai parar. Ok. Não é imediatamente, vão pegar seu filho. Não é assim. Ok, perfeito. Quando a pessoa acontece isso, as autoridades buscam, no caso de um turista, o consulado. Se a pessoa está aqui, radicada aqui, primeira coisa que eles buscam é, lógico, familiares locais, amigos, para ver se existe alguém local, avó, tio, parente, para onde essas crianças, ou a criança vai ficar. Agora, nesse parêntese que você abriu, uma outra coisa muito importante, muito, independente também da sua situação legal, é toda pessoa ter um plano para seu filho numa forma de um documento, que é um testamento. É uma coisa simples, é uma coisa que não é cara, é uma coisa que leva talvez meia hora para fazer, tá? Nosso escritório oferece, é uma coisa super, super fácil de fazer, mas você pode deixar detalhado, meu filho, eu quero que aconteça isso assim. Excelente. Tá? Isso é um assunto para outro Ok, dia, perfeito. mas é super fácil de fazer. Perfeito. Bom, então voltando ao assunto, deixa seus filhos, alguém preparado para você saber se acontece alguma coisa, seus filhos vão estar bem. Se você for detido pela imigração, e você está com seus filhos, primeiro, a imigração não vai prender seus filhos, não vão colocá-los numa jaula, não vão deixá-los sem comer, sem beber. Me perdoe, tem muitas pessoas que acham que isso acontece. Talvez eu vou receber 1000 retribuições a favor, dizendo isso. Eu não acredito nisso. Eu já estive na fronteira, eu já vi com meus olhos. Não é uma situação bonita. A fronteira não é nada agradável, mas existem muitas pessoas. A situação na fronteira não é bonita, é muito difícil. É triste ver essas pessoas entrando pela fronteira, querendo entrar, e é muita gente. Então, tentar abrigar milhares de pessoas não é fácil.
e cuidar de crianças que não estão acompanhadas é perigoso, é muita responsabilidade e é uma coisa muito difícil de fazer. Então, se você está aqui e você é detido com crianças, geralmente o que acontece, se é pai e mãe, geralmente a imigração, se um ou dois tem a ordem de deportação, a não ser que são casos extremos, geralmente eles vão pegar o pai ou a mãe e na maioria dos casos a mãe vai ficar com o filho, dependendo da situação da deportação, se não envolve crime ou algo assim, eles geralmente deixam um dos pais com a criança até resolverem aquela mecânica familiar. Se monta uma história de que é uma coisa completamente desumana, não chega a ser isso, né? Olha, dentro da possibilidade, eles têm o cuidado que podem ter com as crianças, né? Eu sou advogada de imigração há 24 anos. E eu não gosto de falar de política de imigração. Imigração existe aqui nesse país há décadas e décadas e décadas. Deportação sempre existiu, sempre vai existir e não é algo agradável, infelizmente. Nós somos imigrantes, eu sou imigrante. Nós moramos numa comunidade cheia de imigrantes, nós estamos falando com imigrantes, tá? São queridos pra gente, claro, tá? Mas isso sempre acontece. E o que eu falo com meus clientes, eu falo com todos vocês. Cada um de nós tem nosso trabalho. E nós temos que fazer o nosso trabalho. Às vezes o nosso trabalho não é muito agradável. E eu acredito que o trabalho dos agentes de imigração tem horas que para eles também não é agradável, porque são mães e são pais. Eu tenho amigos que são agentes de imigração, que são pais e são mães. E eu sei o que eles passam, e eu sei que é difícil para eles também. Mas, no fim do dia, é o trabalho deles, é o que paga as contas deles também. Então, o que eu falo para as pessoas, eles estão fazendo o trabalho deles. Estão fazendo o trabalho dele hoje, há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, há 5, há 10, há 15. Só que hoje em dia se tornou tão político e tão polêmico que está toda hora no jornal. A fronteira sempre existiu. Sempre está lá há muitos anos. Deportações. Números altos com a gestão anterior também, sempre, né? Parece que é uma coisa de agora, né? Não é uma coisa de agora. Se alguém achar que isso é uma coisa de agora, me perdoe, essa pessoa é muito ingênua ou então não leu o jornal há 10 anos atrás. Deportações sempre existiram, só que agora, infelizmente, falar virou moda. Roger, há 15 anos atrás, se eu tivesse numa festa, num evento de gala, por exemplo, é uma história verídica, e alguém me perguntasse, Ingrid, o que é que você faz numa festa americana? Eu sou advogada de imigração. What? Você faz imigração? O que é isso? Não é uma coisa que as pessoas sabiam. Hoje, qualquer pessoa fala sobre imigração. Então virou na arena política uma moda, tá? Porque agora todo mundo fala de imigração. Mas o meu trabalho, há 24 anos eu faço isso. Sim. Agora imagina se eu tivesse começado hoje. Não, eu faço isso há 24 anos. Sim. Agora, hoje, eu não faço casos de deportações todo dia. Tenho pessoas no meu escritório que fazem. Mas há 24 anos eu estava nas prisões todo dia. Então não é coisa nova. Sim. Só aproveitar, doutora, aqui, dar um alôzinho pro pessoal que está participando com a gente. A Laír Macedo, a Gilvanda Monteiro, Gilvanda também, a Bruna, o Zigomar, o Wendel. Obrigado pela participação, pessoal, aí continuem participando, mandando perguntas pra gente. E, doutora, também deixando claro que às vezes as pessoas contam aí, repassam uma outra notícia e vai aumentando um pontinho e aquelas coisas vai se tornando gigantesca, né? Esse novo anúncio do governo, basicamente é para aquelas pessoas que já têm o mandato de deportação. Esses indocumentados, não muda nada para quem está indocumentado, né? Não tem lei nova, não tem nada novo, não mudou nada, infelizmente não temos novas leis. Isso é apenas uma ordem que o presidente deu. E não é uma ordem nova. A melhor maneira de explicar imagina que você é um empresário, tá?
e você comprou uma empresa nova, tá? E o antigo dono, ele não era um dono que realmente... Ele estava na empresa todo dia, mas ele é um dono assim que ele cuidava da empresa, mas não era muito assim de dar muita ordem. Era um dono assim legal, era amigo de todo mundo. Se você chegava atrasado, ele não brigava muito. Aí chegou um novo dono e ele é uma fera. Se você chegar 2 minutos atrasado, ele tira do seu salário, ele briga, ele grita, ele não gosta, você tem que chegar de uma tal hora, tem que usar a roupa que ele gosta. Ele é super, super durão. E ele olhou todos os funcionários e ele pediu para ver todas as funções de todos os funcionários e ele quer ver o que todo mundo faz. E ele sentou e falou, peraí, deixa eu ver esse departamento aqui, imigração, o que eles fazem? É? Peraí, então eu quero que eles façam ao pé da letra. É o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo hoje é que o empresário, o chefe da empresa, que é os Estados Unidos, o chefe, que é o presidente, ele está implementando a lei que já existe. Só que esse é durão e ele quer ao pé da letra. Ele não quer deixar passar um fio. É o que está acontecendo. Última coisa que eu quero dizer. Se a imigração bater na sua porta, tá? Você não tem ordem de deportação, você tem vários direitos. Primeiro que você não precisa abrir a porta, tá? Você não precisa falar com ninguém, você não precisa assinar nada, tá? Você pode falar com um advogado. Então você não tem que ter aquele terror, aquela coisa que você tem que ficar sem dormir à noite. Outras coisinhas. Se você dirige e não tem carteira e insiste em dirigir, que todo mundo tem que dirigir, cuide do seu carro. Não fique com o pneu careca. Veja se as luzinhas do seu carro estão funcionando. Por favor, não ande num carro com 30 pessoas dentro. Não ande em caminhão aberto com um monte de gente, aparelhagem de cortar grama. Não faça isso. Dentro das leis de velocidade também, não corre, siga as leis, né? de velocidade. Não chame atenção. Porque se você está aqui indocumentado, tente não chamar atenção a você. Porque ou mal ou bem, você está indocumentado. E não é uma situação agradável para você. Já respondendo então uma das perguntas aqui, agora outras, doutora. Quem tem ordem de deportação e aguarda uma chance de reverter o caso, como proceder? Bom, outra coisa, essas pessoas que têm ordem de deportação, se você tem alguma chance, você talvez, mesmo se você for pega pela imigração, você pode levantar uma defesa, depende do caso. Agora, nem todo mundo tem uma defesa, existem inúmeras, mas depende da pessoa. Tem que constar um advogado, né? Sem advogado, não tente fazer nada. Tá. Se você for questionado por agente de imigração em alguma casa ou local que você estiver e você estiver ilegal, o que fazer? Como proceder? Você não precisa falar com ninguém. Tá? Você não precisa responder, não deve ser malcriado, não deve falar nada, não deve ser agressivo. Você não precisa falar com ninguém, você não é obrigado a falar. Ok. E quem foi aprovado pelo Stay Removal? Stay Removal, sim. Bom, se você tem um Stay Removal, você tem um Stay Removal. O Stay Removal quer dizer que a sua deportação foi parada. Ok. Ande com esse papelzinho no bolso. Sim, Faça isso aí é a 1000 proteção, cópias. essa é a proteção. Faça 1000 cópias, manda, plastifique e anda com ele no bolso, no carro, em todo lugar. Tem todos os bolsos de todas as roupas que você tiver, Todas no carro, bolsas, no porta-luva, todas lugar. as bolsas, se você for mulher, em todas as bolsas. Sim, não? em todo lugar. Então tá, doutor, eu acho que foi bem esclarecedora a entrevista, acho que bacana, muita gente aqui acompanhando a live com a gente, acho que é um momento de susto, né, a primeira impressão é um susto que causa na comunidade, né, mas não desespero. E se você tiver sempre bem aconselhado por um advogado também, certamente você vai ter mais tranquilidade, independente do que vai acontecer lá de cima, você vai estar bem amparado judicialmente, né? É só não ficar realmente desesperado, porque não é caos, não é nada novo, entendeu? Quem chegou agora deve estar super desesperado, mas quem já está aqui um tempinho já conhece a história, não tem nada de novo. O que está acontecendo agora, Roger,
já acontece há décadas. E não vai ser a última vez que o presidente Trump vai fazer um anúncio sobre imigração também, vai. né? E se não for ele, vai ser o próximo. Vai ser o próximo, exato. E sempre vai ter imigração, a não ser que acabem com o departamento de imigração, abrem as fronteiras e não temos mais um país com fronteira. Claro. A última perguntinha da Daniela aqui, doutora. O ICE pode pegar alguém no carro mesmo estando na carona? Bom, aí é azar, né? Como eu lhe disse, o trabalho do serviço de imigração é, Department of Homeland Security, é proteger as fronteiras e determinar se existe alguém no país que não deve estar aqui. Essa é a resposta simples. Sim. Agora, os casos individuais dependem dos casos e daquele momento individual. Sim. Existem casos onde a imigração está procurando esta pessoa. Pode ter 30 mil em volta, mas eles querem esta pessoa, por qual seja a razão. Tá? Sim. E já tivemos vários casos que estão buscando esta pessoa. Tem 30 aqui do lado, mas querem só essa. Sim. Então é impossível dizer Sim. se alguém do lado vai ser ou não detido. Sim, exatamente. Então, claro, manda. Como saber se a pessoa tem ordem de deportação? Como saber se a pessoa tem ordem de deportação? Ligue para um advogado, tá? Se você recebeu uma carta da imigração ou um documento na sua entrada, ou se você teve algum contato com um oficial de imigração, você certamente teve uma carta que disse para você comparecer numa corte. É a única maneira de você saber se você teve uma ordem de deportação, porque você teve um número que é o Alien Number, onde um advogado pode buscar através desse número se você teve uma audiência, não compareceu e você foi deportado em ausência. Tem mais outra pergunta aqui, querem saber a sua opinião sobre carteira de motorista para indocumentado. Sua opinião sobre carteira de motorista para indocumentados. Como assim? Minha opinião se devem ter? Olha, eu acho que um estado sem uma pessoa dirigindo sem carteira de motorista, eu acho que é um perigo para todo mundo, tá? Eu acho que a pessoa sem carteira de motorista vem outras coisas por detrás. Não pode ter seguro, e isso afeta muitas pessoas. Sim. Então eu acho que não tendo a carteira de motorista não faz favor a ninguém dentro do estado que ele está morando. Agora, existem outras consequências em estados que usam a carteira de motorista como identificação para votar. Aí já é outra polêmica que não vem muito ao caso nessa discussão, mas eu acho que toda pessoa deve dirigir com carteira de motorista. Eu acho que é muito... Acho que essa pergunta veio também em função agora de Nova York, recentemente. Né, E Nova York é um estado bem diferente. Sim. Nova York e Califórnia, eu acho que são bem inéditos. E Nova York eu não sabia, acho que, se eu não me engano, foi o 13º estado a permitir carteira de motorista para 11 ou 13, alguma coisa. Algo assim, eu achava que era Califórnia mais um ou dois, mas já tem bastante estados já, né? Que é que a polêmica, Nova York fala bem alto, né? Todo mundo ouve por Nova York. Exato. Perfeito. E lembrando então, pessoal, que a gente estava aqui na live, essa nossa entrevista com a doutora Ingrid vai ficar hoje aqui no YouTube, na página do Gazeta, mas a doutora Ingrid retornará hoje com a Cecília, né? Não, quarta. Quarta com a Cecília. Então, se você tem mais perguntas, quiser mais tempo para pensar, se vier mais um novo anúncio do presidente Trump, até quarta-feira a gente tem a novidade sobre esse assunto, né? Então fica ligadinho, que para quem não conhece, para quem é mais ligadinho aqui no programa da manhã, de 15 em 15 dias que a doutora vem? De 15 em 15 dias, às quartas-feiras, a doutora Ingrid Domingues está aqui às 4 horas da tarde no programa da Cecília, sempre falando sobre imigração. Então, se você tiver alguma dúvida, surgir alguma dúvida, pode contatar aqui o Gazeta, que a gente passa a dúvida para a doutora Ingrid e ela responde aqui no programa da Cecília ao vivo, de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, às 4 horas da tarde. A não ser que você me convide de novo. Opa, esteja convidada já. Senhora que manda aqui
aqui na Rádio Gazeta News. Então, muito obrigado pela participação, você, muito obrigado, foi um prazer. vocês. Esperamos ter ajudado um pouco a comunidade, porque eu acho que esse é o serviço aqui do Gazeta, né? Sempre aí contribuindo com as dúvidas da comunidade. Esperamos que vocês tenham gostado da entrevista, tirado suas dúvidas. Qualquer dúvida que ficar, por gentileza, deixa o recadinho, vai ficar gravado, a gente passa para a doutora Ingrid e ela dá a resposta aí no programa da Cecília, então, quarta-feira às 4 da tarde. Continue ligadinhos na programação da Rádio Gazeta News. A gente volta depois do break. Tchau, tchau.